Olá, este é o segundo vídeo da série que explica o sistema trifásico, os motores de indução e os inversores de frequência. Recomendo que antes de assistir esse vídeo se tenha assistido o primeiro a respeito do sistema trifásico. Para entendermos como funcionam os motores de indução trifásicos, que são os principais motores utilizados hoje em dia na indústria, precisamos primeiro lembrar um pouquinho de eletromagnetismo. Então vamos imaginar o seguinte: vamos pegar aqui uma figura representando uma bateria de 10 volts, uma fonte qualquer de corrente contínua de 10 volts. Dessa fonte sai um fio, esse fio vem e está enrolado em um núcleo de ferro, formando o que a gente chama de bobina, E uma vez que se começa a circular corrente por esse fio, esse sistema todo se transformará no chamado eletroímã. Ou seja, se eu tenho um fio enrolado em volta de um núcleo de metal, pode ser ferro, por exemplo, ferrite, uma série de outras novas tecnologias e materiais estão sendo usadas hoje em dia, mas enfim, circulando corrente por esse fio, surgirá um campo magnético, sobre esse sistema, ou seja, surgirá um polo norte, um polo sul e aquelas linhas de força. Ou seja, só para definir aqui, em volta de todo o condutor percorrido por uma corrente elétrica, forma-se um campo magnético. Se esse condutor está enrolado sobre um núcleo ferromagnético, o campo magnético fica concentrado, formando um eletroímã. Então isso aqui seria o eletroímã. Esse fio enrolado, aqui ele está enrolado, digamos, várias espiras alinhadas, mas nada impede que existam espiras umas sobre as outras, tornando um número maior de espiras. Mas o básico que a gente precisa saber é isso, uma vez circulando corrente, surgirá o campo magnético. Um outro detalhe é, se eu aumentei aqui a minha tensão de 10 para 20 volts, a minha corrente que passa aqui ficou maior. E o meu campo magnético ficou mais intenso. Vamos dizer que com o anterior eu atraísse ali uma moedinha, com esse aqui eu consigo atrair uma moeda maior, ou atrair a mesma moeda de uma distância um pouco maior. Ou seja, o meu eletroímã ficou mais forte, tem mais força, atrai mais metal, segura mais metal. Então podemos definir que se aumentarmos a tensão aplicada à bobina, aumentaremos proporcionalmente o campo magnético. O eletroímã terá mais força. Claro que isso tudo tem um limite, não vou aumentando indefinidamente, que ele vai aumentando indefinidamente o campo. Tudo vai ter um limite, mas não vamos entrar em tantos detalhes nesse vídeo. Aqui o inverso também é verdadeiro. Se eu diminuir a minha tensão, que inicialmente era 10, baixei para 5, também agora o meu campo magnético ficou menor. Continua existindo lá o polo norte embaixo, o polo sul em cima, como nos outros dois, só que ele ficou menos intenso, esse campo magnético. Talvez aquele mesmo objeto metálico que eu atraísse com o meu eletroímã nas condições anteriores, agora eu já não consigo atrair, agora eu já não tenho a força de segurar. Então, se diminuirmos a tensão aplicada à bobina, diminuiremos proporcionalmente o campo magnético. O eletroímã terá menos força. Aqui, mais um detalhe, aqui nós invertemos a nossa fonte. Vamos voltar ao slide anterior. Então aqui, em todos os outros, o positivo estava para cima, o negativo estava para baixo. O sul estava em cima, o norte estava embaixo. Nesse momento, eu inverti a fonte, o que aconteceu? A corrente passou a circular no sentido oposto. E o meu norte, que estava embaixo, passou para cima e o sul passou para baixo. Ou seja, eu inverti a polaridade do meu ímã. Então, se invertermos a tensão aplicada à bobina, inverteremos os polos do eletroímã, ou seja, norte e sul